passo à leitura do comunicado desta conferência de imprensa. Os resultados das eleições do passado dia 4 de fevereiro são claros quanto às opções do povo açoriano sobre o futuro político da nossa região. Há uma expressiva maioria da direita no Parlamento dos Açores e, no caso concreto do Partido Socialista, foi-nos entregue a função de principal partido da oposição. É por isso absolutamente essencial que o Partido Socialista Açores reafirme a clareza e a transparência das suas opções e das razões que as justificam. Para nós, hoje, como no passado, a vontade do povo açoriano não pode ser atropelada pelo interesse político passageiro, a tática partidária interesseira ou o serviço a interesses externos à região e à nossa autonomia. Quando o povo açoriano nos dá a vitória, não fugimos às responsabilidades de exercer o poder. Quando o povo açoriano entende dar a vitória a outros, não fugimos às responsabilidades de ser oposição. Nem todos os partidos políticos nos Açores podem afirmar isso com a frontalidade e a cabeça erguida com que o PS o afirma. Nas últimas eleições, o PS apresentou uma proposta de governação e um programa de governo assente em valores, princípios e objetivos claramente distintos e, em alguns casos, radicalmente opostos àqueles que o povo açoriano, em democracia, maioritariamente escolheu. No entanto, mais de 41 mil açorianos, mais de 41.500 açorianos, confiaram nas propostas do PS como a concretização das grandes opções estratégicas que a região deveria seguir nos próximos 4 anos. Por isso, o caminho que agora se oferece ao PS Açores e no qual não devemos recuar, desde logo quando no Parlamento nos pronunciamos sobre as grandes opções estratégicas que os Açores devem seguir, é o de, com humildade democrática, honrar a confiança que foi depositada nas nossas propostas, nos nossos valores e nos nossos princípios. A democracia é, entre muitas outras coisas, um processo de escolhas. Quando os eleitores exercem o seu direito de voto, estão a escolher entre projetos políticos. E só é possível haver sentido e critério nessa escolha se houver diferenças entre projetos políticos. Os açorianos que votaram no PS Açores escolheram o nosso projeto político. Os que votaram na coligação do PSD, do CDS e do PPM escolheram outro projeto político. O projeto político da coligação venceu as eleições, o do PS Açores não venceu as eleições. O que não é aceitável, desde logo porque fere de morte a própria possibilidade de escolher e assim a própria ideia de democracia, é a ideia que, escolhido um projeto político, todos os outros se lhe devem submeter expressa ou tacitamente até às próximas eleições. E isso é um absurdo, quer porque elimina qualquer diversidade ou proporcionalidade da representação de diferentes perspectivas quanto ao futuro dos Açores, quer porque leva à própria negação da essência de uma democracia. Assim, o dever e a obrigação democráticos que recaem sobre o PS Açores são os de afirmar, por propositura ou por reação às propostas de outros, as diferenças do nosso projeto político, sobretudo quando estão em causa opções estruturantes, como aquelas que devem constar de um qualquer programa de governo. Os partidos da direita e da extrema-direita constituem a principal ameaça à estabilidade política nos Açores. É importante não esquecer, nem deixar que passe em claro, que os Açores viveram e vivem uma situação de instabilidade política por 3 razões essenciais.
A primeira, a coligação PSD, CDS, PPM, Chega e Iniciativa Liberal, que tomou o poder em 2020, não foi capaz de manter um apoio contínuo ao governo regional. A Iniciativa Liberal votou contra as propostas de plano e orçamento para 2024 e o Chega absteve-se nessa votação. E isso constituiu uma alteração do seu sentido de voto face a votações anteriores sobre os mesmos documentos. O 13º Governo Regional, o anterior, caiu e a instabilidade existe não por causa do PS Açores, mas porque os partidos da direita e da extrema-direita não foram, nem parecem ser, capazes de se entenderem. Segunda razão, o Chega, após ter sido alimentado, acarinhado, namorado e aliciado pelo 13º Governo Regional e pelo PSD Açores, cresceu eleitoralmente e assume-se agora como o fiel da balança da direita nos Açores. E, em terceiro lugar, a coligação do PSD, do CDS e do PPM fracassou no seu objetivo de alcançar a maioria absoluta nas eleições de 4 de fevereiro. Nesse contexto histórico e político, os apelos da coligação ao PS Açores para, em nome da estabilidade, viabilizar o programa do 14º Governo Regional, constituem não só uma tentativa desesperada de se livrar de alguém que politicamente e para a coligação se tornou demasiado forte e incómodo, como também uma evidente armadilha política na qual só os ineptos ou ingênuos poderão ponderar cair. Desde logo por causa do atual quadro parlamentar, mas não apenas por esse motivo. Viabilizar o programa do 14º Governo Regional em nome dessa suposta estabilidade colocaria automaticamente o PS Açores na obrigação política, se queremos ser sérios, obviamente, de viabilizar igualmente os orçamentos anuais e os planos de investimento deste governo, ou pelo menos condicionaria sobremaneira a liberdade de decisão do PS Açores nessas situações. Acresce, nesse cenário, a consequência política da subversão total e absoluta da vontade dos açorianos. O principal partido da oposição passaria a ser o Chega e o PS Açores passaria a ser a muleta política do 14º Governo Regional e da coligação PSD-CDS-PPM. Por último, a pretensão de que, quando o PS Açores ganha eleições, o Chega serve para o PSD tomar o poder, como aconteceu em 2020. E quando o PS perde eleições, como aconteceu agora, tem uma suposta responsabilidade de apoiar o PSD para evitar que o Chega o chantageie, não só politicamente ridícula, intelectualmente obtusa, desonesta e insultuosa. É ainda mais grave. É a arrogância de querer criar um quadro político que se pode resumir ao seguinte: o PSD Açores não admite ceder à chantagem do Chega, mas o PS parece dever ser obrigado a ceder à chantagem do PSD Açores. A instabilidade é a responsabilidade de quem criou o quadro político instável que vivemos, em especial de quem, expressamente ou com recurso a expressões dúbias ou dúplices, alimentou a sua própria dependência da extrema-direita açoriana. O PS Açores não deve e não se deixa envolver pela amálgama política criada pelos partidos da direita e da extrema-direita açoriana. Há política nacional a mais e Açores a menos na gestão que a coligação PSD, CDS, PPM e Chega está a fazer da situação resultante das eleições de 4 de fevereiro. Também por isso, há a necessidade de tornar clara a posição política que o PS Açores assume face ao programa do 14º Governo Regional, porque fazê-lo já é um sinal claro, não só de respeito pela autonomia dos Açores, mas, não menos importante, a reafirmação evidente da autonomia de decisão do Partido Socialista Açores.
com os seus silêncios e, mais uma vez, as expressões dúbias ou dúplices, o PSD e o Chega estão a tratar o futuro dos Açores não em função do interesse dos açorianos, mas em função daquilo que interessa aos diretórios nacionais desses partidos, nomeadamente daquilo que lhes interessa por causa das eleições do próximo dia 10 de março. Por tudo isto, a decisão do PS Açores sobre a votação do programa do 14º Governo Regional dos Açores e a orientação de sentido de voto que a esse propósito será transmitida ao grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da região é a de voto contra. Esta decisão foi aprovada por unanimidade, quer na reunião do Secretariado Regional, quer na reunião da Comissão Regional do Partido Socialista Açores, que é o órgão máximo entre congressos, que tiveram lugar ontem aqui em Ponta Delgada. Estou à vossa disposição para qualquer questão que entendam relevante colocar. Bom dia. Pergunto-lhe se foi Pedro Nuno Santos quem impôs este voto contra do PS. Não. Eu tenho falado com o secretário-geral do PS, com Pedro Nuno Santos, mas tenho a felicidade, aliás, acho que têm todos os socialistas, de ter a felicidade de ter um secretário-geral que aquilo que diz em público é realmente aquilo que pensa. E o que ele me tem dito, tem partilhado a sua opinião, mas tem dito que respeita e respeitaria sempre, em qualquer circunstância, a decisão que o PS Açores tomasse. A decisão que o PS Açores toma é a decisão que melhor serve a democracia, conforme pode confirmar pelos argumentos, que melhor serve à autonomia e que melhor serve o futuro dos Açores. O segundo programa do Governo implica praticamente eleições antecipadas, a não ser que aquilo que o senhor disse sempre, que estava convicto que havia um acordo, que o Chega volta atrás e acaba por viabilizar o programa do Governo, mesmo sem fazer parte desse Governo. Isso terá que perguntar ao Chega e ao PSD. Essas eleições antecipadas, na entrevista à RTP, a Jana Oliveira o que diz é que se o PS for para a política terra de queimada, está convicto que consegue maioria absoluta em eleições que venham a seguir. Não é um risco grande que o PS está a correr a provocar essas eleições nesta altura. Mas o PS está a provocar que eleições? Chumbando o programa do Governo, temos eleições novamente. Mas isso é uma conclusão que retira e que não me parece neste momento poder ser retirada desta forma. Portanto, tenho que perguntar, só um momentinho. Está a perguntar, não é um facto, tenho que perguntar à coligação e ao Chega. Mas sabe uma coisa, eu suspeito que depois das eleições legislativas nacionais tudo se resolverá. Mas caso não se consiga chegar a um acordo, o PS vai propor eleições antecipadas ao representante da República? Reitero a resposta que dei ao seu colega. Não sei se há mais alguma questão. Durante a campanha eleitoral falou de estabilidade, da estabilidade aos açorianos. Os açorianos lá fora também não podem perguntar porque é que o PS não dá estabilidade agora e viabiliza o governo. Não há um orçamento do governo de coligação. Porque a estabilidade não é um valor absoluto. E repare, se o PS Açores, em função dessa suposta estabilidade, votasse no fundo ou viabilizasse o programa, primeiro estaria a violar tudo aquilo que disse, tudo aquilo que propôs, tudo aquilo que apresentou aos açorianos e tudo aquilo em que mais de 41.500 açorianos votaram. Não há um bem maior, a estabilidade nos Açores. Não, o bem maior que há, o bem maior que há é, em primeiro lugar, uma boa governação, em segundo lugar, boas soluções para o futuro dos Açores e dos açorianos. Mas, repare, essa questão parte do princípio que foi o PS que colocou os Açores nessa situação de instabilidade e que é o PS que tem essa responsabilidade. Eu contesto essa visão, porque sou eu que estou a dizer. O PS, o que está a tornar claro, e repare, está a fazê-lo o mais rápido possível, para que todos saibam com o que contam. Para que todos saibam com o que contam. Não há qualquer gestão de silêncios e de espaço e de tempo até depois das eleições legislativas nacionais. Estamos a tornar claro, depois de ter reunido os órgãos do PS, o que é que pensamos
o que é que achamos, o que é que decidimos e, sobretudo, por que motivo é que decidimos dessa forma. Também não entende que esta decisão possa, de alguma maneira, levar a uma interpretação de que o PS está a empurrar o Chega para um acordo de governação com o PSD em nome de garantir esta maioria parlamentar que permita, ou melhor, que evite um novo cenário de eleições? Bom, vamos talvez terem atenção o seguinte. O PSD aliou-se ao Chega para evitar que o PS tomasse o poder em 2020. O PSD aliou-se ao Chega para garantir durante 3 anos a sustentabilidade do anterior governo. O PS agora é que está a empurrar o Chega para alguma coisa, não me parece. O chumbo do programa de governo leva à queda do governo. Mas eu não sei se o programa do governo será chumbado. O que eu estou a fazer aqui... Só, com licença. O que eu estou a fazer aqui é dizer qual é a posição do Partido Socialista dos Açores e os motivos pelos quais o Partido Socialista dos Açores toma essa decisão. E, portanto, conforme eu disse, o que os açorianos decidiram foi dar uma maioria de direita no Parlamento. E, portanto, essa questão deve ser colocada a essa maioria de direita, que é aquela que tem condições, obviamente, para viabilizar ou não viabilizar o programa do governo. Admitindo que o chumbo do programa do governo leve à queda do governo, não receia que o eleitorado açoriano reforce a sua votação na direita e na extrema-direita e penalize o PS? Bom, é um cenário sobre o qual o PS Açores não tomou essa decisão, vamos ser claros. Gerindo aquilo que é a sua expectativa de ganho político, toma essa decisão porque corresponde àquilo que nós entendemos ser o correto e o necessário neste momento. E o que é correto e necessário neste momento é que, face à opacidade do discurso político que graça na direita e na extrema-direita, umas vezes falam, outras vezes não falam, umas vezes falam com os líderes, outra vez já não é com os líderes, já é outros dirigentes. O que é importante é tornar claro, transparente e explicar aos açorianos quais as razões da nossa decisão. E é isso que eu estou a fazer neste momento. E, portanto... Receia ser o causador da instabilidade política na região? Não. Porque é que a questão é colocada dessa forma? Porque a bola estaria agora do lado do PS? Não, a bola não está do lado do PS. A bola está do lado da maioria de direita que existe no Parlamento dos Açores, fruto da vontade dos açorianos. E, portanto, essa questão parece-me essencial ser esclarecida. Então, os açorianos decidiram que há uma maioria de direita no Parlamento. Não me refiro apenas ao PSD, ao CDS, ao PPM e ao Chega. Há uma maioria de direita no Parlamento. Esse foi o resultado das eleições. Houve eleições desde 2020, houve eleições no passado dia 4 de fevereiro e os resultados dão isso. O PS tem a obrigação, é essa a forma como eu interpreto, de tornar clara, é preciso clareza. A situação política nos Açores está demasiado opaca e pouco transparente. E o PS Açores não contribuirá para essa opacidade e para essa pouca transparência. Por isso é que a decisão é aquela que foi tornada pública, explicamos os motivos e explicamos até a votação que teve. No dia 10 de março vamos ter respostas, o que é que quer dizer? No dia 10 de março vamos ter eleições. Dia 11 de março. Eu acho que depois do dia 10 de março tudo se tornará mais claro, exatamente porque eu acho, estou convencido disso, que a gestão por parte dos partidos da direita e da extrema-direita nos Açores dessa situação está a ser feita não em função do interesse dos açorianos, mas em função daquilo que interessa aos partidos nacionais. Implicitamente na sua declaração, dá quase, tem a forte convicção, costuma também a dizer, que isto se vai resolver. Acredita que isto é só, como dizia, que é uma questão de tempo até repetir-se, ou seja, esta convicção que tem ali alicerçada no histórico da relação entre PSD e Chega? Vamos ser claros. Na sexta-feira ou na semana antes das eleições, quem é que disse que não tinha qualquer problema com a extrema-direita?
Quem é que disse que nunca se aliaria ao PS para fazer cair o governo? A primeira afirmação foi feita pelo líder do PSD Açores e a segunda foi feita pelo líder do Chega Açores. Na noite das eleições, os jornalistas questionaram se iria ocupar o seu lugar de deputado na Assembleia. Pergunto-lhe essa questão, disse que era a seu tempo, não se já é o tempo de responder a essa questão. Não, não é o tempo. Eu hoje preferia centrar esta conferência de imprensa na decisão que foi tomada, nas razões pelas quais tomamos essa decisão. Não foi falado na reunião da Comissão do Secretariado do Secretariado? Não, é uma decisão que eu tomarei no seu devido tempo. Vai Continuar manter-se à à frente do frente do PS PS, também não é o momento de esclarecer. Não, eu preferia centrar essa conferência de imprensa, se me permitem, na decisão que foi tomada e naquilo que são as razões pelas quais essa Voltando decisão. então ao assunto essencial que nos Muito trouxe bem. aqui, em suma o que nos está a dizer é que o PS não se sente obrigado a salvar o governo da coligação. Não é isso que eu estou a dizer. Porque a decisão do PS não é tomada em função do governo da coligação. A decisão do PS é tomada em função da responsabilidade que nós temos para com os açorianos, que votaram em nós, e para com aquilo que são os nossos compromissos e por aquilo que é a própria ideia da democracia. E, portanto, se eu fizesse isso dessa forma, se o PS fizesse isso dessa forma, estaria a fazer como fizeram os partidos da coligação, uniram-se em função do PS, para afastar o PS, por isso é que eu dizia que era uma coligação negativa, não é? E agem em função do Partido Socialista. Todo o discurso é o PS em função do PS. Não. A decisão é tomada porque nós entendemos que é isto que serve, é este sentido de decisão que corresponde à responsabilidade, à fidelidade, que é uma palavra que me parece pouco, à fidelidade que nós devemos a quem confiou em nós nas eleições de 4 de fevereiro. Está a dizer é que a interpretação que está a fazer é que é isso Eu não que os estou... eleitores do PS querem que o PS faça neste momento. Não, o que eu estou a fazer, eu não sei o que é que os eleitores do PS querem neste momento, como ninguém sabe. Sim, mas E, portanto, a afirmação... Não, eu sei, o que eu sei, todos nós sabemos, é o sentido de voto no dia 4 de fevereiro. E qual foi esse sentido de voto? Foi uma maioria de direita no Parlamento, entre vários partidos, direita e extrema-direita, e o Partido Socialista como líder da oposição. E, portanto, qualquer cenário, eu percebo a tentação de o fazer, de os eleitores pensam ou não pensam, tem a validade que tem. O PS toma essa decisão porque entende que é isso que serve melhor os interesses dos Açores, os interesses da democracia açoriana, da nossa autonomia. Falo já exatamente porque é necessário tornar claro já, e não em função dos resultados das eleições de 10 de março, tornar claro já qual é a nossa opção, qual é a nossa decisão, as razões que o justificam. Acho que maior clareza e transparência não pode existir. Já insinuamos uma vez que a partir de 10 de março se vai iniciar negociações para termos nos Açores um governo PSD, CDS, PPM, Chega. Essa especialização vai acontecer? Eu acho que a pessoa mais habilitada para responder a isso não está nesta sala. E, portanto, deverá perguntar... As coisas se vão deverá resolver, só se podem resolver assim. Claro. E, portanto, eu transmiti a posição do Partido Socialista, com toda a clareza, as razões que a justificam. Acho que sim, isso corresponde àquele que é o meu entendimento, a minha percepção. Depois de 10 de março, tudo se há de resolver. E, portanto, da nossa parte, somos claros, transparentes e atempados. Uma dúvida em relação também à reunião de ontem. Em relação ao Congresso, vai-se manter o Congresso do... O PS tem um Congresso ordinário, ou seja, que decorreria normalmente no primeiro semestre deste ano. Mas a seu tempo também haverá as decisões sobre essa matéria. Hoje eu gostaria de me centrar nesta decisão e nas razões que a justificam. Ficou aborrecido e expressou no Facebook, na sua página, com as declarações da Manuel Bolheiro, em entrevista à RTP, sobre o cenário de 96. É verdade que em 96 o PSD votou contra o programa do governo, perante um acordo que havia do PS com o CDS, mas depois, perante a quebra desse acordo, o PSD segurou o governo, digamos assim, durante toda a legislatura, votando favoravelmente os planos e orçamento. Duas questões. Primeiro,
O que nós estamos a falar é do programa do governo. E aquilo que é claro é que o PSD, em 1996, votou contra o programa do governo. Contra. Como se atesta pelo Diário das Sessões. Em segundo lugar, em relação aos orçamentos. Pois quando chegar a essa altura, a decisão será tomada, mas é preciso também não esquecer que em 1998 o PSD e o CDS tentaram derrubar o governo. E foi fruto do fracasso dessa intentona que depois, e com medo daquilo que seria feito pelo então Ministro da República e pelo Presidente da República, que resolveram acomodar-se dessa forma. E, portanto, não vamos reescrever a história salientando que não, foi num sentido de grande responsabilidade. Não foi grande responsabilidade nada. Não tiveram coragem de fazer aquilo a que se propunham fazer e foi essa a escapatória que encontraram. Mas no que releva para o que estamos a falar neste momento, o PSD votou contra o programa de governo em 1996. O que é, aliás, também dá nota de como as coisas se moldam com o tempo. Relativamente aos orçamentos, já decidiu que Não. vai votar a favor ou contra? Não sei se há mais alguma questão em relação à questão do programa do governo. A minha pergunta tem a ver com a pergunta da Sara. Pois, mas então a resposta é a mesma. Não, mas é que não fica muito claro quando disse, depois os orçamentos só se verá. Como está a dizer, que se o programa do governo passar, em relação aos orçamentos, o PS Esta conferência de imprensa é sobre o programa do 14º Governo Regional. É sobre isso que eu gostaria que ela estivesse centrada, a explicitação das razões pelas quais o PS toma a decisão que toma e os termos em que essa decisão foi Mas tomada. essa decisão é também deixá-la para depois de 10 de março? Como? Essa decisão relativamente aos Não, é orçamentos? quando surgirem os orçamentos. Portanto, não tem rigorosamente nada a ver com o futuro do Vasco Cordeiro, o futuro do PS, só tem a ver com o futuro do Vasco Cordeiro. Portanto, não quer mesmo dizer nada sobre o seu futuro. Eu concordo em absoluto consigo. Não quero. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Se não há, muito obrigado pela vossa presença e um bom dia a todos.